Glória a Deus, bom dia, bom dia. Mais uma manhã para o nosso devocional. Aleluia, vamos se achegando, vamos nos aproximando do nosso papai. Em nome de Jesus. O Senhor é maravilhoso sobre as nossas vidas. Bom dia, Solange, bom dia, Cícera, bom dia, Ilma. Eita, povo lindo. Glória a Deus. Mais uma manhã maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Bom dia, pastor Valmir, pastora Marta, Rafael Martins, bom dia, amigo. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio. Aleluia! Saudade, Rafael. Minha vida, sua esposa, entrando aí, ó, pastor Renata. Nos abraçando. Saudade. Quem é esse que vem Oh, Deus. constrangendo com Aleluia. Ele é tão sábio. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus nessa manhã. Oh, Espírito de Deus. Bom dia, Rodrigo, meu amigo. Eu mandei lá no Face o meu número, meu zap, tá? Tentar se comunicar aí em nome de Jesus. Bom dia, Janaína. Dani, minha cunhadinha, bom dia. Oh, Deus bom. Você pode fechar teus olhos para nós adorarmos ao Senhor. Fecha teus olhos nessa manhã. Fecha teus olhos para nós adorarmos ao Senhor. Coloca o teu celular aí encostado em algum lugar. Você está assistindo pela TV, bom dia, Tiaguinho. Deixa plugado aí, ó. Fecha teus olhos para a gente adorar o Senhor nessa manhã. Oh, Deus. Oh, Deus. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Do teu perdão é tudo que eu preciso. Verdade. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Canta, canta. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Clama, clama, clama ao Senhor. Clama ao Senhor nessa manhã. Oh, Deus bom.
faz-me morrer. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão, do teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, Jesus, Jesus, Jesus. Faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Oh, Espírito de Deus. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão, não há. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão.
Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor é bom. Seu amor dura para todos sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom dia, bom dia. Amém? O Senhor é bom. Já vai abrindo a tua Bíblia. Glória a Deus. Hoje nós estamos... Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos no capítulo 4 da primeira carta de João, tá bom? Então você vai abrir na sua Bíblia, em nome de Jesus. Eu vou pedir também, Gabriel, Daniele, bom dia. Bom dia. Nissinha, bom dia. Pedir 3 coisas. A primeira, tem uma setinha aqui embaixo, setinha, aviãozinho, ponta de flecha. Você vai clicar nela, marcar todos os teus contatos e enviar, para que as pessoas possam ser abençoadas também nesse devocional, para que você receba, mas você compartilhe, você libere para as pessoas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou chamar o pastor William, que vai estar conosco hoje de manhã. Cadê você, meu lindo? Cadê você? Nós adoramos aquele que ela toda. Pastor William. Glória a Deus. Bom dia, meu querido. Bom dia, pastor. Como é que tá aí? Rapaz, que bênção estar contigo, viu? Que privilégio. Glória a Deus. Essa manhã é maravilhosa. Tamo junto. A gente teve junto só naquela quarta, né? Foi, só na quarta. Palavra, viu, filho? Na quarta. Você liberou, viu? Quarta-feira, viu? Eu creio que Deus vai realmente fazer grandes coisas em nossas vidas. Sim. E eu acredito que é um tempo onde nós iremos sorrir, sabe, pastor? Mas sabemos que no reino de Deus a gente precisa chorar. Bem-aventurados os que choram. E aí, quando a igreja de fato começar a chorar, nós iremos colher com alegria, porque Deus é fiel, Ele é justo para com as nossas vidas. E aí estamos nós aí caminhando para esse novo tempo que Deus vai trazer, não só sobre o Brasil, mas sobre todo o mundo. Estamos vendo todo mundo se mobilizar para isso. Estamos vendo a igreja na rua, né? Nos países, nos estados aqui do Brasil, igreja de joelho. Abre o Facebook, vídeos da igreja de joelhos no estado, fora, na rua. Então, assim, eu entendo que Deus realmente tirou o povo de dentro das 4 paredes. Eu entendo que Deus nos tirou de uma prisão, entre aspas, para começar a cuidar do órfão, começar a cuidar da viúva, começar a cuidar do necessitado, do vulnerável. E aí a gente acabou saindo dos templos luxuosos, os templos luxuosos que, para ser mantido aí 10, 15 mil reais, estão vazios. E aí Deus está mostrando que essa não é a intenção. Deus está mostrando para nós muitas coisas que eu acredito que muitos de nós, depois disso tudo, eu não acredito que essa pessoa ainda vai continuar valorizando mais as paredes, mais os templos,
do que a igreja do Senhor Jesus. É isso aí. Joel, antes de continuar nosso devocional, né? Joel 2,17 fala sobre isso, né? Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa, Senhor, o teu povo, né? Isso é um Glória a Deus. oramos, né? É isso aí. E eu estou muito feliz porque na quarta-feira nós fizemos um mover bem profético, né? Clamando pelo dia da verdade, profetizando sobre a nação. E no domingo, nosso presidente fez um jejum, né, cara? Bacana. A nação para jejuar, né, filho? Isso nunca aconteceu na nossa nação e nós estamos vivendo dias proféticos, sim. Eu acredito que a igreja está passando por um dos piores momentos, mas um dos melhores também, porque nós vamos viver um grande arrebatamento, um grande avivamento de Deus nessa terra. Antes, né? De vidas. E assim, como a gente estava dizendo assim, nós entendemos que para a gente passar assim por um avivamento, a igreja ela precisa chorar, a igreja precisa de um arrependimento, a igreja precisa passar por um momento como esse para sair do comodismo, para sair do luxo, ou para sair desse ambiente onde a gente fica naquele ambiente, que tá bom, que tá beleza, vou ficar por aqui. E aí as coisas começam a não acontecer, Deus começa já não mais fazer, não mais ele que está movendo, agora é o homem. E aí alguma coisa precisava acontecer. Então, ontem eu estava com o pastor Luiz, lá de São Paulo. Ele é um dos representantes do Portas Abertas. Ele é que envia os missionários para o Brasil e para o mundo do Portas Abertas. E ele falando sobre isso, sobre justamente essa ideia. Nós somos uma igreja que não sentimos a dor da igreja perseguida, mas nós somos a mesma igreja perseguida. Sim. Mas estamos adormecidos. E aí eu acredito que no Brasil nós ainda não tínhamos passado por um momento como esse, e aí estamos passando, e eu acredito que agora Deus como posso dizer, Deus nos colocou entre o medo e a coragem. E aí nós vamos ter que agir pela coragem e deixar de estar agindo pelo medo. Tá bom? Não, pode ficar à vontade, né? pastor. Medo, né? Pastor, você pode ficar à vontade, pode direcionar aí, não, tá bom? Pô, se preocupe não, você está em casa. Nós estamos em casa, né? Literalmente em casa. Glória a Deus. Ei, vamos para o nosso devocional de hoje? Vamos. 1 João capítulo 4. Você lê para nós? O meu áudio, leio, toda sim. vez que eu faço uma chamada, o meu áudio baixa. Aí tu faz a leitura aí que fica melhor o pessoal entender. Tá bom, vamos lá. Tô só enviando aqui para uns contatos aqui, para a gente melhorar nosso devocional. Clica no aviãozinho aqui, ó, no aviãozinho que tem aqui embaixo. Marca os teus contatos e partilha para que muitas pessoas sejam abençoadas nessa manhã, em nome de Jesus. Tá bom? 1 João capítulo 4. Isso. É isso? Vamos lá. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Aleluia. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Dou continuidade? Sim, pode ler todo. Amado,
amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em quem nos tenhamos amado a Deus, mas em quem ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós o amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, porque nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem este em amor está, em Deus e Deus nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que o dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que tem não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém. Texto lindo, né? Eu disse ontem, a gente estava conversando ontem, eu estava com o pastorzão da minha família, né? Rebeca e o Ítalo, lá de Macau, Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, é isso aí. Rio Grande do Norte. E a gente estava falando como a forma linda de Deus falar, né? Através de João, né? Ele entra iniciando, chamando filhinhos, queridinhos, e depois dá-lhe uma lenhada, né? É um jeito todo carinhoso assim de bater, né? É o temperamento, né? Tem uns que tem um temperamento mais tranquilo, né? E aí consegue ter essa tranquilidade para exortar, né? Isso é bom. Isso é maravilhoso. Sim, quer compartilhar os textos que te chamaram a atenção? Os textos que me chamaram. Só comendo desse Manaus de manhã. Pronto. Aí, os textos que nos chamam a atenção, sabe, Pastor Carlos, a primeira observação aqui é o contexto do momento em que João está falando aqui no capítulo 4. É um contexto de um tempo em que muitos falsos profetas tinham se levantado. E ali a gente observa que um período onde o gnosticismo era muito forte. Então, os gnósticos muito fortes começam aí a dizer que Jesus ele era simplesmente um espírito, né, profeta, um homem que profetizou e tal, aquela coisa toda. E aí o gnóstico ele começa agora a não crer que Jesus era o Filho de Deus. E ele começa a ensinar isso dentro da própria igreja. Então, nesse período aqui, havia esse embate dentro da própria igreja. Não era fora, certo? Havia irmãos que começaram a crer, começaram a acreditar na linha gnóstica, onde Jesus não era o Filho de Deus. Jesus era homem.
E aí o que eu entendo é o seguinte, Pastor Carlos, é que em tempos de crise, em tempos como que estamos vivendo, nós também veremos muitos falsos profetas. A gente já vê. Porém, se levantará mais ainda muitos falsos profetas. Jesus diz em Mateus, capítulo 24, quando ele está falando no sermão, ali em que muitos falsos profetas, qual período que ele diz? Um período de guerra, um período de fome, um período de angústia, um período de tristeza, muitos falsos profetas iriam se levantar. E aqui a gente observa nesse início desse capítulo que João já está nos alertando sobre esses falsos profetas. Nesse tempo, Pastor Carlos, onde nós estamos um pouco distante das nossas ovelhas, nós sabemos que o lobo, ele a qualquer momento ele pode querer entrar nas nossas ovelhas. Como? Com palavra sutil. Então, a internet ela nos dá voz. Sabemos que a internet dá voz a muitas pessoas que não têm. E ali a ovelha, por mais que ela conheça, pastor, a sua voz, nós sabemos que a ovelha ela é míope. Nós sabemos que a ovelha ela tem dificuldade de enxergar, ela é lenta de processo. Então aí ela vai se alimentando com outras pessoas, ouvindo outras pessoas, assistindo outras pessoas, porque infelizmente isso irá acontecer. E nós não sabemos. Muito forte, muito forte. Pode continuar, muito forte. E nós não sabemos quem ela vai estar ouvindo. Sim. E aí ela começa a ouvir alguém que está pregando diferente do pastor Carlos. E aí ela não vai questionar aquele alguém. Ela vai questionar a pregação do pastor Carlos. Ela começa a questionar a pregação do pastor dela. Ela começa agora a levantar perguntas se o pastor dela está pregando a verdade ou não. Ela começa agora a ter dúvidas, não do camarada que está longe. Mas ela começa a ter dúvidas, porque esse é um dos passos do falso profeta. Trazer dúvida. Ei, pastorzão, a grande realidade é que, assim, esses falsos profetas, eles aparecem para confundir, né? Pronto, é isso aí. E gerar dúvida ao respeito do pastor presencial, do pastor que dá a vida pela ovelha, do pastor que chora pela ovelha, do pastor que passa madrugada suando pela ovelha, e aí o camarada de longe, das redes sociais, o bonitão, o cara, uma boa fala, uma boa... mais filho, porque isso está muito ligado à paternidade. Aqueles que deixaram de gerar filhos querem tomar os filhos dos outros. Exatamente. Eu lembrei até de Salomão, que conta a história de duas mulheres, né? Duas mulheres que tiveram criança na mesma época. Lembro. E durante a noite, uma dormiu sobre seu filho, morreu a criança, pegou o filho do outro. E levou até Salomão, as duas e disseram, é meu, a criança é minha. E Salomão disse, tá bom, pega a espada, parte a criança no meio. Na hora que ele disse, parte a criança no meio, a verdadeira mãe se revelou e disse, não, pode dar para ela. Porque o verdadeiro pai, a verdadeira mãe não quer a morte, ele quer a vida. Mas os falsos profetas, os falsos pastores, os falsos líderes, eles já deixaram de gerar vida, eles mataram as vidas. O que é que eles vão fazer agora? Tentar tomar a vida dos outros, tentar tomar as ovelhas dos outros, tentar tomar os filhos dos outros. E aí é que vai se revelar nesse tempo, que vai se revelar os verdadeiros pais, que são aqueles que não se importam de onde você está. Ai, pastor, eu quero sair da igreja. Amém. Se for para ficar morto aqui do meu lado, eu prefiro que você vá para outro lugar, meu querido. Esse é o coração dos verdadeiros pais, que liberam, que emancipam, liberam, né? Liberam para que vão para as nações, liberam as vidas, liberam as ovelhas, e não aqueles que já perderam os filhos e agora estão querendo ganhar os filhos dos outros. Isso vai acontecer demais, cara. Demais. Nessa época, você não pode estar perto das suas ovelhas. Eu não posso estar perto das nossas ovelhas. E o que acontece? Vai aparecer alguém que possa.
Aí, tipo assim, sabe o que é que eu acho bonito na palavra de Deus, pastor Carlos? É que você falando aí sobre Salomão e essas duas mulheres, eu acabo entendendo um posicionamento de Salomão que é o discernimento, né? Essa sabedoria que Deus colocou sobre Salomão. Nós precisamos orar ao Senhor, pastor Carlos, para que Deus dê essa sabedoria aos nossos filhos, para que Deus gere neles essa sabedoria, para que ele possa discernir quem é o cara que está com ele, para que ele possa discernir a voz do pastor dele, para que ele possa discernir a voz do seu pastor e não ele ser enganado. Então, porque assim, muitos falsos profetas, como aquela mulher, se levantarão para enganar, para roubá-la. Então, você que está aí do outro lado, você possa ter esse discernimento, ter esse conhecimento, ter essa sabedoria para discernir quem é o seu pastor e não ficar perguntando, se cheio de confusão na mente, se o que o seu pastor está pregando está coerente ao que a Bíblia diz, se o seu pastor está falando a verdade para você, se o seu pastor é uma pessoa íntegra diante de Deus e diante da comunidade. Então, assim, esses são os levantamentos que hoje, pastor Carlúcio, esses falsos profetas levantam. Então, eles levantaram nesse período. A história, ela nos diz que nesse tempo, muitos falsos profetas se levantaram, gnósticos, perturbando. Eles eram perturbadores do evangelho, eles perturbavam os irmãos, dizendo que Jesus não era filho de Deus. Então, quantos irão se levantar, pastor Carlúcio, dizendo que eu e que você também não somos filhos de Deus, que não somos chamados para ser pastores, que não somos chamados para cuidar deles, que estamos distantes, que estamos longe, e eles mais longe ainda. E aí, nós aqui estamos aqui com esse tempo agora, de estarmos por um tempo longe das nossas ovelhas. As nossas ovelhas vão ter que ter sabedoria, vão ter que ter discernimento, cuidado, para não deixarem ser enganada pelos lobos. Os lobos estão aí para enganar. Em forma de cordeiro. Cordeiro, eles vão aparecer. Não vai aparecer com uma forma, né? Ai, não vai, irmão. Não vai. Não, jamais. E aí, esse é um dos pontos, né? E aí, a gente continuando, né? Aí, o versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Aqui é um outro versículo para a gente conversar a respeito desse amor. E aí nós entendemos, pastor Carlúcio, que hoje talvez, pela crise que estamos passando, muitas pessoas já desceram um pouquinho, já estão no mesmo nível de outras pessoas. Mas a gente sabia que há alguns 15 dias atrás, muitos irmãos estavam odiando um ao outro, né? Nós sabia que muitos irmãos não olhavam nem no rosto do outro. A gente sabia que muitos irmãos, muitos pastores, eles não tinham essa humildade. Então, e ali alguns começaram, como o senhor estava me dizendo aqui, começaram a sentir ódio no coração, porque o pastor da igreja o irmão da igreja do pastor Carlúcio saiu e veio para mim. Aí o pastor Carlúcio, o pastor está roubando a minha ovelha, o pastor está isso, e começa a gerar aquela briga, começa a gerar aquele ódio, começa a gerar aquela confusão. Não entendemos que é o reino, muitas das vezes, e aí gera o ódio, muitas das vezes, em muitos pastores e muitos irmãos. E aí João começa a combater isso. E aí João começa a falar do amor, e aqui ele fala do amor para essas pessoas, dizendo que nós só amamos a Deus, de fato e em verdade,
se tivermos amor pelos nossos irmãos. Se não tivermos amor pelos nossos irmãos, se não amá-los, certo? E aqui ele vem nos mostrando, certo, pastor Carlúcio, como devemos amar os nossos irmãos. E um dos pontos interessantes que ele nos mostra como devemos amar os nossos irmãos é como Jesus, o que é que ele diz aqui no texto? Ele diz que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós e que precisamos ter esse mesmo amor. Aleluia. Sabe o que eu entendo aqui? É que será se estamos dispostos a amar os nossos irmãos como Deus nos amou? Ao ponto de sacrificar, né? Ao ponto de sacrificar. Porque o amor ele exige sacrifícios, né? O amor ele exige. Porque, pastor Carlos, o amor ele não está relacionado a um sentir, mas a um fazer. Uma decisão. O amor não está relacionado a eu sentir na pele uma sensação boa, mas ele está relacionado em eu sentir o sacrifício da renúncia por amor. E a gente vê isso desde Adão. A gente vê isso em Abraão, a gente vê isso nos profetas, a gente vê isso nos apóstolos, a gente vê isso em Jesus, que é o nosso maior centro de amor. A gente vê isso em todos. Agora, no Brasil, por falsas mentiras, por falsos ensinos, por um relativismo que entrou dentro da igreja, de que não, eu amo do meu jeito, o pastor Carlos ama do jeito dele. E não existe isso, não existe um amor diferente. O amor de Deus é um amor sacrificial, é um amor que sacrifica. Não é um amor orgulhoso. Eu amo o pastor Carlos, mas eu sinto um ódio por ele. Ou você odeia ou você ama. Ou você sacrifica para estar perto do pastor Carlos, ou você não sacrifica. E aí vai. Então, é esse o sacrifício, um amor sacrificial. E aqui nós entendemos aqui que precisamos amar os nossos irmãos. Precisamos amá-los. Amém? Pode continuar. Amém, amém. Não, e ele fala o 21, né? Ele fala assim, né? E dele temos esse mandamento. Que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Então, a gente falou que nos capítulos anteriores, a gente foi falando, né? Que o amor é uma decisão, o amor é um mandamento. Mas até então não tinha sido respaldado por esse texto bíblico, né? E agora ele nos respalda dizendo, e dele temos esse mandamento. Ou seja, o amor é um mandamento. É um mandamento. O amor é uma decisão, você tem que decidir amar, você tem que servir a Deus através do amor, né? E a gente sabe que é difícil, a gente sabe que é difícil porque as pessoas nos machucam, as pessoas falam mal, as pessoas nos ferem. A gente sabe como é complicado amar o próximo, cara. É difícil demais, né? São pessoas diferentes de nós, né? Se às vezes é complicado com o nosso cônjuge que está perto, às vezes é complicado com os nossos filhos, né? Às vezes é complicado com os nossos discípulos. Imagine com aqueles que nós não temos contato, né? Então, tipo, é difícil amar, é difícil decidir amar. Mas é um mandamento, nós temos que amar, né? Nós temos que amar, nós estamos condicionados a isso. É uma decisão de todos os dias olhar para a pessoa e dizer, eu te amo. Eu não quero te amar, mas eu te amo, por causa de Cristo. E assim como ele se sacrificou por isso, eu me sacrifico também. É tão interessante, pastor Carlos, que quando a gente olha os 10 mandamentos, a gente vai observar que os 4 primeiros é direcionado a Deus. Mas os 6 próximos mandamentos é direcionado ao relacionamento entre eu e o meu próximo. Aleluia. Certo? Mostrando e definindo o quanto eu preciso amar o meu irmão pelo mandamento. Certo? Então, dentro dos 10 mandamentos, a gente vê 6 diretamente para que eu não roube o meu irmão, para que eu não seja infiel a ele, para que eu não desonre, para que eu não o machuque,
certo? Então, todos os outros 6 mandamentos me induz a não pecar contra o meu irmão. Por isso que Jesus, ele muito sábio, ele resume: se você amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, ó, show de bola. Por quê? Porque se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não vou roubar o meu próximo. Não vou. Então, o meu próximo, pastor Carlos, eu preciso amá-lo. Eu não vou defraudar o meu próximo se eu amar a ele. Eu não vou. Eu não vou adulterar contra o meu próximo, porque eu o amo. Em espírito e em verdade, eu amo ao Senhor acima de todas as coisas. E aí, pastor Carlos, a gente vê o quanto é importante sacrificar para obedecer o mandamento Sim. do amor. Então, e nós Acompanhe entendemos. direitinho aí, tá? Estou ouvindo. Tranquilo. Pode continuar. Então, e aí a gente vê que o apóstolo Paulo, ele ensina a carta de Coríntios. Olha, não adianta de nada vocês falar que tem línguas, falar que tem dons, que profetiza, que cura, que pula, que faz maravilhas, Isso. se vocês não têm amor. Nada adianta. Sem amor, nada disso serve. Sem amor, nada disso passa de um sino. E aí a gente não entende que precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Decidir amá-lo, decidir obedecer a Cristo em amor. Em amor. Então é esse assim o ponto central desse capítulo, é o falsos profetas e o amor ao próximo, né? Interessante aqui, lá em Coríntios, esse capítulo 13, ele fala que ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu profetize, ainda que eu pegue os meus bens e distribua para os pobres, se não tiver o amor... Pastor, não estou ouvindo. Hã? Não estou ouvindo. Aleluia, tá melhor agora? Não, não Glória a funcionou, Deus. não está funcionando. Pois fala aí, fala, que não tá... Tá bom. Então eu vou fazer aqui uma pequena leitura, né? Aqui em 1 Coríntios, do capítulo de estar aqui no Tá dando para capítulo ouvir 13. agora? Ele diz assim, ó: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e Aleluia. ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o Aleluia. amor não é invejoso, o amor não trata com Glória a leviandade, Deus. o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos o face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecereis como tenho o conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor.
Aleluia. Glória a Vai Deus. o que aí E agora? aqui, pastor Carlos, nós vamos entendendo e compreendendo o que é o amor. O amor não é você falar em línguas. Ah, eu amo a Jesus e falo em línguas. Não, isso não é o amor. O amor não é você ter dons. O amor, ele inicia que ele diz, ó, o amor é sofredor. O amor, ele é bondoso. O amor não é invejoso. Ele não trata com leviandade e nem cheio de orgulho, de soberba. Primeira coisa que a gente aprende. Jesus fala sobre isso, né, pastorzão? Tá me ouvindo agora? Pergunta se os irmãos estão ouvindo. Se os irmãos estão ouvindo para eles comentarem aqui se está dando para ouvir. Eu acho que tá baixo o meu áudio. Irmãos, se alguém puder comentar aí se o pastor Carlos está dando para ouvir o pastor Carlos, porque eu não estou conseguindo ouvir. Encerra, faz as considerações finais e encerra aí para nós, orando. Vou continuar aqui. Vai. Pronto. Glória a Deus. Escreve. Gente, olha, continuando, tá bom? O amor, ele é sofredor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que amar, certo? Com certeza, ele vai nos levar a esse nível, a esse entendimento de que quando eu amo, eu vou precisar perdoar os meus irmãos. Eu vou precisar sacrificar por eles, certo? Por amor a Jesus, eu vou precisar ter esse sacrifício e continuar amando. Amém. Porque o amor, ele vai nos levar à bondade, tá bom? O amor vai nos levar à bondade. O amor vai nos levar a ser bom. Então, quando eu amo, eu sou bom. Eu não sou mal. Eu não faço pensando na maldade. Eu não faço pensando em fazer o mal a alguém. Não. O amor vai me levar a ser bom. Ser uma pessoa boa. E a pessoa boa está relacionada a quê? Jesus nos diz, ama os que te odeiam. Ame eles. Abençoe os que vos perseguem. Glória a Deus. Esse é o amor. Amém. É aqui onde vai aparecer o verdadeiro amor. Porque ele vai e Jesus, o próprio Jesus nos questiona, o próprio Jesus nos chama a atenção e nos dá um impacto quando ele diz assim, pastor Carlos, qual a diferença seria entre vocês e os fariseus hipócritas? Qual a diferença que seria entre vocês e eles? Eles, entre aspas, eles abençoam quem abençoa eles. Eles amam quem ama eles. Mas os meus discípulos farão diferente. Os meus discípulos vão amar quem odeia vocês. Aleluia. Os meus discípulos vão abençoar, não quem te abençoa, mas eles vão abençoar também aquelas pessoas que os maltratam, aquelas pessoas que os perseguem, aquelas pessoas que as caluniam, aquelas pessoas que jogam pedra, aquelas pessoas que falam mal de você. É um dever nosso, é um mandamento nosso abençoá-los, mostrando o amor, mostrando, pastor Carlúcio, que o amor ele é bondoso. Amém. Glória a Deus. Amém? E Glória aí nós vamos entendendo, tá bom? A gente Amém. vai entendendo que o amor ele não é invejoso. Nós não tratamos por inveja. Sim. Certo? Ele não está relacionado à inveja. A inveja, observe Ananias e Safira. E observe Barnabé antes. Barnabé, ele oferta por amor. Por amor. Ele dá tudo que ele tem. Ele vende, certo? E entrega tudo aos apóstolos que ele tem. Ananias e Safira, eles, imaginando que era amor que eles tinham, eles fazem as mesmas coisas. Olha o invejoso. O invejoso, ele faz a mesma coisa do outro, a mesma coisa. Mesma coisa.
E ali ele fez tudo bem direitinho. Vendeu, pegou o dinheiro, mas na hora de ofertar, a inveja surgiu, porque ela vem de dentro, ela não vem de fora. Ela não vem do Eita, dinheiro Deus. aqui da coisa, que ela vem de dentro. Então ela Aleluia. surgiu de dentro e apareceu ali diante dos apóstolos. Aleluia. Os Glória a apóstolos Deus. com discernimento perguntam: cadê o restante do dinheiro? Não, eu vendi tudo por isso. A mentira vem, o engano vem. Por quê? Porque ele fez por inveja. E ali Deus, o próprio Deus, o matou. O invejoso, ele corre um grande risco, pastor Carlos, do próprio Deus os matar. Corre um grande risco. E ali é interessante que o invejoso, ele sempre põe a culpa no outro. Sempre ele vai culpar o outro, sempre ele vai jogar a culpa sobre o outro. Por quê? Porque a intenção dele foi fazer como o outro fez. Aí eles ficam assim, ó, o invejoso. Por que o outro dá certo e eu não? Por que o outro consegue e eu não? Por que o outro fez e eu não consigo fazer? Entendeu? Deus não aceita, Deus reprova a oferta dos invejosos. Deus rejeita o invejoso. Deus não compactua com o invejoso. E aí, nós estamos vendo aqui o amor, ele não tem inveja. Não tem. O amor não trata com leviandade e o amor não trata com soberba. Para a gente finalizar, só falta aqui alguns minutinhos, eu quero abrir esse espaço para você, tá bom? O amor, ele não tem dentro de nós soberba. Nós somos pessoas humildes, porque entendemos que Deus, ele rejeita o soberbo e ama os humildes. Quero finalizar dizendo para nós, pastor Carlos, que o que vai refletir o amor é a nossa humildade com o nosso próximo e com os nossos irmãos. Deus abençoe, pastor Carlos. Deus abençoe os irmãos, os 20 irmãos, 25 irmãos que trabalharam conosco nesta manhã, que participaram conosco. Deus abençoe a cada um. Glória a Deus, amigo. Glória a Deus. Posso sair? Ora por nós. Posso orar? Ora para encerrar. Ora. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Muito obrigado por este momento maravilhoso. Muito obrigado por este tempo que o Senhor nos deu de palavra. Deus, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para conseguir conhecer os falsos profetas, conhecer os falsos mestres, conhecer, Senhor, os anticristos que têm se levantado nesses últimos dias. Muitos falsos anticristos têm se levantado. Senhor, nos dê discernimento para conhecê-los, para saber, porque as obras deles serão manifestas. Senhor, e as obras deles, Pai, quando é manifesta, elas vêm, Senhor, com orgulho, elas vêm com leviandade, elas vêm com soberba, elas vêm com inveja. Pai, aí nós iremos conhecer quem são de Deus e quem não são. Pai, no nome de Jesus, eu te peço nesta manhã, que o Senhor venha gerar dentro de nós um amor, Senhor, que venha ser um amor sacrificial, um amor por mandamento, um amor que venhamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pai, nos abençoe nesta manhã, nos abençoe neste dia, fale conosco, nos leve, Senhor, a uma intensidade de Bíblia, de oração e de cuidado pelos irmãos. Pai, eu te peço nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, e já te agradeço. Aleluia. Amém. E amém, pastor Carlos. Glória a Deus. Obrigado, viu, pastor? Foi um prazer, pastor. Deus abençoe. Continua no Zap. Tchau. Vou encerrar a live aqui. Paz.